E aí? Vamos retomar nossos estudos? Estamos falando de Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 14 e a gente está falando do que aconteceu depois que Jesus subiu aos céus, né? Como é que ficou aqui a evangelização dos apóstolos? Como que foi a vida deles? E olha, foi punk. E hoje nós vamos falar assim que eles eram imparáveis. Muita coisa tem acontecido nos capítulos anteriores, né, dos Atos dos Apóstolos, como a gente já leu aqui até o 13, né? Se você procurar aí no canal do YouTube, vai estar vários vídeos já, além do capítulo 1, 2, 3, consecutivo até o 13. E hoje nós vamos iniciar o 14. E voltando a falar que eles eram imparáveis, eu vou ler para vocês hoje, comentar também, né, o capítulo 14 e perguntar para você o que tem te parado nessa vida, porque quando eu leio o Atos dos Apóstolos e vejo o que esses homens fizeram pela fé, o que esses homens se disporam pela fé, eu fico pensando, será que a gente faz isso? O que tem nos parado na nossa vida? O que tem te parado? O que tem te motivado e o que tem te parado? E fica com essa pergunta, pensa nisso, reflete isso. Acredito que o vídeo de hoje tem essa motivação, tem esse propósito, essa provocação na sua vida. Então vamos lá, vamos continuar, né? O capítulo 14, ele tá falando da difusão da Igreja de Cristo no estrangeiro, quer dizer, a amplitude dela, que ela já está indo para o estrangeiro, não só em Jerusalém, né? E já começou essa difusão lá no capítulo 13. Então, nós estamos contando a história de Paulo, a evangelização dele, a conversão dele, e hoje vai falar de Paulo e Barnabé. Fala um pouquinho de Barnabé também nos capítulos anteriores. Você pode, se você não está chegando agora, né, não está compreendendo muito bem o que é, você pode pesquisar na internet, tem essa facilidade, mas você pode também aproveitar e já ver os vídeos do capítulo 1 ao 13, tira um tempo aí, você já vai conhecer a história toda e já vai saber também como é que Barnabé veio parar nessa história, tá bom? Vamos lá então, ó. Tá contando hoje, o título de hoje é Paulo e Barnabé na cidade de Icônio. Em Icônio, Paulo e Barnabé, segundo o seu costume, entraram na sinagoga dos judeus e ali pregaram. De tal modo que uma grande multidão de judeus e de gregos se converteu à fé. Mas os judeus que tinham permanecido incrédulos excitaram os ânimos dos pagãos contra os irmãos. Não obstante, eles se demoraram ali por muito tempo, falando com desassombro e confiança no Senhor, que dava testemunha à palavra da sua graça pelos milagres e prodígios que ele operava por mãos dos apóstolos. A população da cidade achava-se dividida. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Mas como se tivesse levantado um montim de gente, como se tivesse levantado um montim dos gentios e dos judeus contra os seus chefes para os ultrajar e apedrejar, ao saberem disso, fugiram para a cidade de Licaônia, Listra e cidade de Derbe e suas circunvizinhanças, e ali pregaram o evangelho. Então, quem que fugiu? Quando Paulo e Bernabé ficou sabendo que estava tendo essa revolta, já que a cidade de Icônio se achava dividida, né? Entre uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos, e eles tramaram um plano, né? E aí a Bíblia fala assim, como se tivesse levantado um motim do gentio e dos judeus com os seus chefes para ultrajar e apedrejar. Ao saberem disso, fugiram para Licaônia, para Listra e Derbe, suas circunvizinhanças, e ali pregaram o evangelho. Então, acredito que o negócio era tão grande, né? Essa treta era tão grande que eles não só fugiram para as cidades de Licaônia, mas também para Listra e para Derbe. Eles não quiseram falar assim, vamos só para um lugar, a gente fica lá. Não, eles já falaram, vamos passar em Licaônia, vamos passar em Listra, vamos passar em Derbe, porque também eles se sentiam, dessa forma eles pregavam nesses lugares e se sentiam também mais seguros e fugiam desse motim. E aí a gente continua. Aí eles chegaram em Listra. Em Listra vivia um homem, um aleijado das pernas, um coxo de nascença, que nunca tinha andado. Sentado, ele ouvia Paulo pregar. Este, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te direito sobre os teus pés. Ele deu um salto e pôs-se a andar. Vendo a multidão o que Paulo fizera,
levantou a voz, gritando em língua licaônica: Deuses em figura de homens baixaram a nós. Chamavam a Barnabé de Zeus e a Paulo de Hermes, porque este era quem dirigia a palavra. Um sacerdote de Zeus, Prepóleos, que é isso? Deixa eu ver para vocês, tem um rodapé aqui na Bíblia explicando. Propóleos, a divindade cujo templo ficava perto das portas da cidade, que era venerada sobre este nome. Então, deixa eu voltar aqui, peraí. Um sacerdote de Zeus, Propóleos, trouxe para as portas touros ordenados de grinaldas, né, enfeitados de grinaldas, querendo, de acordo com o povo, sacrificar-lhes. Mas os apóstolos Barnabé e Paulo, ao perceberem isso, rasgaram as suas vestes e saltaram no meio da multidão. Homens, clamavam eles, por que fazer isso? Também nós somos homens da mesma condição que vós, e pregamos justamente para que vós convertais das coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há. Então vamos recapitular, não sei se vocês estão entendendo o que está acontecendo. Eles estavam lá pregando e tudo mais, tinham acabado de fazer a cura desse homem aleijado, e chegou um sacerdote de Zeus, Propóleos, que eu já expliquei o que era o templo, né, a divindade cujo templo ficava perto das portas da cidade, e essa divindade era venerada. Esse homem chegou em nome desse Deus dali, né, Deus com letra minúscula, e trouxe touros enfeitados para sacrifício desse Deus. E aí os apóstolos Barnabé e Paulo, ao perceberem isso, eles clamaram para a multidão: homens, por que fazer isso? Também nós somos homens da mesma condição que vós, e pregamos justamente para que vós convertais das coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Ele permitiu nos tempos passados que todas as nações seguissem os seus caminhos, contudo nunca deixou de dar testemunho de si mesmo por seus benefícios, dando-vos do céu as chuvas, os tempos férteis, concedendo abundante alimento e enchendo os vossos corações de alegria. Apesar dessas palavras, não foi sem dificuldade que contiveram a multidão de sacrificar eles. Sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia e da cidade de Icônio, que persuadiram a multidão. Então apedrejaram Paulo e, dando-lhe por morto, arrastaram-no para fora da cidade. Gente, olha que doideira. Os discípulos os rodearam. Ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Olha que doideira, mesmo ele falando tudo isso, não permitindo o sacrifício do touro, eles demoraram, falam, né, que eles tiveram dificuldade para conter a multidão. Só que aí chegaram, né, sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia. Chegaram em Icônio alguns judeus revoltados, né, de Antioquia, e também juntaram-se com os judeus de Icônio. A multidão foi crescendo ali, que persuadiram a multidão a fazer isso com Paulo e a ir contra o Deus dele, o nosso Deus, né? E apedrejaram Paulo, e Paulo desmaiou, porque deram ele como morto e arrastaram ele para fora da cidade. Só que aí alguns discípulos de Paulo ficaram rodeando ele, né? E quando ele acordou, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, ele partiu com Barnabé para a cidade de Derbe. Depois de ter pregado o evangelho à cidade de Derbe, onde ganharam muitos discípulos, voltaram para a cidade de Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Confirmavam as almas dos discípulos e exortavam-nos a perseverar na fé, dizendo que é necessário entrarmos no reino de Deus, por meio de muitas tribulações. Em cada igreja instituíram anciãos, e após orações com jejuns, encomendaram-nos ao Senhor, em que tinha confiado. Atravessaram a Pisídia e chegaram a Panfilha. Depois de ter anunciado a palavra do Senhor em Perge, desceram até a cidade de Atalia. Dali navegaram para Antioquia, da Síria.
de onde tinham partido, encomendados à graça de Deus para a obra que estavam para completar. Ali chegados, reuniram a igreja e contaram quão grandes coisas Deus fizera com eles e como abrir a porta da fé aos gentios. Demoraram-se com os discípulos longo tempo. Então ele ficou contando as histórias ali longo tempo. E aí nós encerramos o capítulo 14. E a mensagem de hoje, então, é aquela pergunta do início. Olha tudo que esses homens fizeram. Ele foi apedrejado, acharam que ele estava morto, mas ele não estava, mas ele desmaiou com essa atitude, com essa violência. E aí eu fico pensando, nós temos essa coragem de hoje fazer isso, de pregar a palavra do Senhor correndo risco de vida, de parar a nossa vida e fazer isso? Gente, vocês têm noção de que era muita coragem, que era punk mesmo, que era uma doideira a vida desses homens. Eles eram muito empenhados, eles amam muito o Senhor. E você aí com medo de gravar um vídeo no YouTube para falar do Senhor, olha o que esses homens estavam fazendo. E você com medo de falar de Deus no seu trabalho. Olha para o que esses homens estavam fazendo. Eles pararam tudo, eles andavam de cidade em cidade. E pregavam a fé, e ali eles ganhavam o que eles necessitavam, que era roupas limpas, alimentos, local para dormir, mas sempre tinha aqueles que não gostavam dele, e eles não pararam por causa disso. E aí eu pergunto para você, você está evangelizando? Você está fazendo a sua parte? Você está incomodado com alguém? Tem alguém que está te parando? A sua imagem está te parando? O que as pessoas pensam de você está te parando? Não permita isso acontecer na sua vida. Seja você, seja feliz. Permita as pessoas conhecerem o seu coração. Permita as pessoas conhecerem você de verdade e não as máscaras. Principalmente conhecerem o Deus que habita em você, que vai falar através de você. Se disponha a isso. Vai fazer sua parte. A gente precisa disso, o mundo precisa disso. As pessoas estão sedentas por Deus. Tá todo mundo falando de Deus ultimamente. Não sei se você está acompanhando aí algumas pessoas que você gosta na internet. As pessoas que eu sigo, que eu modelo, que eu aprendo, que eu faço curso. As pessoas falam de Deus, elas revelam o que estão no coração dela. E você tá aí tímido. O que tá te parando? Pensa nisso. Vamos viver a nossa vida, não importa o que as pessoas falam. Deus nos fez assim. Cabe a gente só melhorar, ampliar, mas não ter vergonha de quem somos, não ter vergonha do que acreditamos. Esses homens, e se nós temos a nossa fé hoje, é porque esses homens deram a vida deles, eu ia falar a cara a tapa, mas não foi a cara a tapa, foi a vida deles, enfrentando um monte de gente que acreditava em outros deuses, enfrentando um monte de coisas, colocando a vida em risco mesmo, e a gente está aqui com vergonha de assumir a nossa fé. Tem gente que tem vergonha de fazer um gesto na igreja, de dançar, de aplaudir, de entrar, de caminhar na igreja. Besteira, bobagem, vive a sua vida. Deus conhece seu coração. Basta você se dispor para Ele. Aqui na Terra todo mundo é igual. Não adianta ficar com medo disso. Então essa pergunta que vai ficar hoje do nosso Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Você é imparável? O que tá te parando? Pensa nisso. Até mais. Tchau, tchau.